Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje é cadeia alimentar. O que seria a cadeia alimentar? A cadeia alimentar é a relação entre a matéria e a energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. O que isso quer dizer? São as relações necessárias para a busca de energia por meio da alimentação. A gente viu na última aula que a planta ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese, correto? Ela absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio quando ela faz a fotossíntese. E nisso ela produz o seu próprio alimento. Os animais, eles não produzem o seu próprio alimento, então ele precisa de outro animal para poder se alimentar, né, para ele poder conseguir buscar energia. Vamos ver como que esses animais podem se alimentar. Os herbívoros são os animais que eles se alimentam somente de plantas. Eles somente comem plantas, vegetais. Essa é a alimentação deles. Os carnívoros são aqueles que se alimentam somente de carne. No caso aqui, a gente tem um exemplo de um crocodilo. Então, ele se alimenta somente de carne. Os animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Então, a gente percebeu aqui que os animais eles precisam do meio ambiente para ele estar, né, para ele poder conseguir encontrar a energia para ele poder sobreviver, diferentemente das plantas, como a gente já viu. Na cadeia alimentar, um animal vai servir de alimento para o outro. Então aqui, veja que o milho serviu de alimento para o rato e o rato foi alimento para a coruja. Então a coruja come o rato e o rato come o milho. Aqui, o leão come a raposa come o coelho come a cenoura. Aqui, a águia come a cobra come o sapo come o grilo come a grama. Em alguns ambientes, quando há o desmatamento, o que acontece? Muitos animais, eles acabam entrando em extinção. Então, quando o animal entra em extinção e ele é alimento de um outro animal, o que acontece? Esse outro animal, ele começa a ser produzido em grande quantidade. Por quê? Se o animal, vamos supor, a águia ela come a cobra. Se começar a haver a extinção da águia, o que vai acontecer com a quantidade de cobras daquele local? Ela vai começar a se reproduzir e não vai haver, não vai ter animal para poder comê-la, então ela vai começar a se reproduzir e vai ficar uma grande quantidade. A mesma coisa do sapo. Se começarem a matar as cobras, o que vai acontecer com o sapo? Vai começar a aparecer sapo em grande quantidade. Então, quando o meio ambiente ele é afetado, toda a cadeia alimentar ela é afetada também. Então, quando há um surto de ratos, um surto de moscas, que começa a se reproduzirem em grande quantidade, isso quer dizer que a cadeia alimentar ela está desestruturada. Vamos ver agora os componentes da cadeia alimentar. Tem as plantas, que são os produtores. O que quer dizer ser os produtores? Os produtores são aqueles que vão produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas, através da fotossíntese, elas produzem o seu próprio alimento. Tem os consumidores, que são aqueles que comem, as coisas que estão ao seu redor. No caso aqui tem o exemplo do leão. Então, ele é um consumidor, ele se alimenta de outros animais. E tem os decompositores, que através deles o meio ambiente sofre, as coisas que entram em contato com esse solo, que tem os decompositores, essas coisas se decompõem. Então, os decompositores, eles vão se alimentar, dos restos mortais dos consumidores e dos produtores. Então, na cadeia alimentar, um vai precisar do outro. Os consumidores vão precisar dos produtores e de outros consumidores, certo?
Os produtores são os únicos que precisam somente do meio ambiente. No caso das plantas, ela vai precisar somente dos recursos naturais. Ela vai precisar do sol, da água, do solo. Os consumidores vão precisar de outros consumidores e dos produtores. E os decompositores vão precisar dos produtores e dos consumidores para que eles possam, absorver os restos mortais deles, ok? Agora é a hora de pegar o livro e realizar a atividade com bastante atenção. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir lá no nosso grupo me procurar para que a gente possa estar tirando as dúvidas, ok? Um grande beijo. Tchau!